Primeiro que o que vale para Deus é a consciência. Segundo que não cabe a nós tentarmos a Deus. O Novo Testamento é muito claro nesse sentido, que não cabe a nós pedirmos a Deus ativamente pela consecução de milagres físicos. Isso não cabe a nós. A ideia de tentarmos a Deus. O que é tentar a Deus? É você dizer ativamente que você está sob o controle espiritual da realidade do mundo. Isso nos foi vedado. É nesse sentido que ninguém pode tentar a Deus. Então, e é por os isso, salmos são o quê? Os salmos são evocações. A ideia de você cantar uma realidade salvífica em relação à nossa realidade salvífica física. não. Salvífica não, porque existem diversos salmos que atualmente a pessoa pede que a ira de Deus recaia sobre o seu inimigo. São as chamadas Então, orações imprecatórias. mas está na Bíblia. Só que nesse sentido você pode reparar que o agente é Deus sempre. Não Sim, sou eu. então Deus é punitivo. Eu não sou o responsável, eu não sou o bruxo. Então A Deus ideia é de que eu punitivo. seja- Não. Então, Isso é tá, outra então discussão. eu sou o invocador. Mas E quem invoca é o quê? qual a diferença nesse sentido entre as evocações ritualísticas e as evocações não ritualísticas? Desculpa. A Uma diferença fala, é uma que praga, uma oração é um ritual. Vamos lá. Não, qual a diferença de ser ritualístico ou não ritualístico? Nesse sentido, a gente pode se amparar em alguns dos antepostos comuns, talvez, que você possa conhecer. Por exemplo, na telema, um ritual, ele precisa ter 3 coisas lá no telema, né? Ele vai ter que ter a intenção falada, Uhum. um instrumento capaz, precisa ter alguém que seja capaz de provocar esses efeitos, e os correspondentes necessários para que isso seja feito. E aí é aí que vem a noção, por exemplo, de sacrifícios. Eu, é aí como que um vem bruxo, não o preciso. custo. Eu, como um bruxo, não preciso. Eu, como um bruxo, lanço pragas com a boca. Não, certo. Vamos comparar o seu caso, porque o caso da telema eu sei que vamos usar preciso. eu sou um Mas bruxo e não preciso. a ideia de que você não precisa, ele vai exigir ao menos que você possua uma relação prévia, e é que é dessa relação prévia que você tem, ou com uma entidade, ou com alguma força específica para realizar isso. Não. Então, de onde vem o seu poder? Da minha energia, da própria natureza. Bom, Então você, nesse sentido, se coloca como um agente do sobrenatural. eu me coloco como um receptáculo de energia Do mundo. da natureza. Eu sou um bruxo. É uma questão panteísta. Eu sou um bruxo. Certo. A pergunta que fica pra mim A pergunta que fica pra mim é essa que eu te fiz. Qual é a diferença de eu, bruxo, utilizar da energia da natureza para uma finalidade específica e manipular essa energia sem nenhum instrumento ou sacrifício e etc, se for o caso, com uma pessoa utilizando um salmo para rogar uma praga sobre uma pessoa? É porque não tem Deus no meio? A diferença é que você pode reparar que você é um instrumento do poder. Nesse sentido, você é capaz de modificar a ordem da realidade. Quando você faz uma evocação, você não é o poderoso. As orações da igreja todas reconhecem a ideia de que eu não basto e que eu sou um ser natural. Mas por que eu tenho que viver me rebaixando, viver me humilhando, viver dependente de uma energia para que essa energia me abençoe? Porque é isso que você está falando. Que Deus só abençoa aquele que faz aqui. Baixa a cabeça para ele e Porque depende ele é o único dele. agente sobrenatural. Por quê? Ele é o único agente sobrenatural. Por quê? Porque nós não temos como explicar outros agentes sobrenaturais. Você fala, mas como é que se explica Deus? Deus, nesse sentido, tem aquilo que a gente chama de teologia natural. Não. Você pode dar uma justificativa racional para a Assim como existência qualquer de Deus. Deus. Assim como qualquer Deus. Certo, então qual é a justificativa Assim, se racional você. para o seu Deus? Não é a questão de justificativa. A questão é que o espiritual não se explica em base de livro. Não, mas é isso que eu estou dizendo. No caso da Igreja Católica, a Igreja Entende? Católica ativamente se dispõe a fazer o que se chama de teologia natural. Ou seja, a ideia de que apenas o nosso Deus E por quê? é o Deus verdadeiro E e que por todas quê? as outras entidades sobrenaturais, elas são pressupostas e não mostradas. Por quê? Porque falta nas outras religiões, O quê? nesse sentido, exposições naturais Qual da existência de exposições Deus. naturais? Um exemplo muito simples. No debate com um ateu, digamos que eu fosse um ateu aqui. Não. Eu me considerasse como um ateu e eu dissesse Não. pra você o seguinte: como você justifica o seu Deus? Ou seja, como Não que é eu a sei questão. que Eu existe... quero saber qual é a diferença do teu Deus para Shiva. É muito simples. É porque Shiva tem uma teologia inconsistente. Você não Por quê? consegue justificar Shiva. Por quê? Porque não tem um livro escrito?
Não, é porque em termos da explicação das crenças, se você colocar as crenças, as razões para crer em Shiva e as razões para crer no Deus cristão, Jeová, são muito maiores do que as razões de Shiva. Há inconsistências dentro Então a das outras inconsistência. crenças. Não há, porque todas as crenças são iguais, a espiritualidade é igual, as divindades são iguais. O que acontece é o quê? Se eu for pela questão de ciência, o seu Deus não existe. Porque é uma grande falácia dizer que o mundo foi criado em 7 dias e blá, 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 blá. Primeiro que há uma diferença entre dar uma explicação Claro científica que e uma é, diferença racional. óbvio, mas não tem tudo que eu diferença estou entre um dizendo Deus e é- outro. Tudo que eu estou dizendo é, um exemplo, eu posso fazer agora uma exposição em teologia natural da necessidade da existência de Deus. Por exemplo, eu posso falar da ideia de um motor imóvel. Eu posso falar a ideia de uma causa incausada. Eu posso estabelecer nesse sentido a ideia de que entre os atributos possíveis de Deus é preciso que Deus seja bom. Por quê? Porque a bondade existe como algo próprio que há no mundo, E porque e esse Deus é algo próprio punitivo? que há no mundo precisa ser, de uma forma ou de outra, classificado em relação à existência da criação E dela. por que Deus é punitivo? A punição, o que você trata como uma punição de Deus, é apenas um reflexo da sua natureza com ele. Ah, um Da sua relação com ele. reflexo da minha natureza matar todos os filhos primogênitos que nada tinham a ver com uma situação? É eu que lhe pergunto. Não, eu que lhe pergunto. Nesse sentido, Crianças, Deus garante a crianças, existência de todos. crianças tinham que morrer porque um rei em específico trancou um povo? Eu vou dar um exemplo. Nós sabemos qual era o melhor ato para a vida daquelas pessoas? Eu e você? Não é essa Quando a gente questão. encerra a Você vida está de usando um alguém espantalho. A Quando a questão, gente encerra não, você a está vida usando um prematuramente de espantalho. alguém, Você está usando um espantalho. A a questão gente base é uma. Como que você justifica Deus matar todas as crianças do Egito por conta de um rei? Porque Deus está na eternidade. Aquelas coisas. Você não está me dizendo coisa com coisa. Como assim? Não estou dizendo coisa. Me explica qual é a lógica. Vamos lá. Deus está na eternidade. O que significa Nossa. estar na eternidade? Estar na eternidade é todos os atos, tudo aquilo que a gente faz, tudo que a gente interage de uma forma ou de outra com um indivíduo, isso tem efeitos curtos, efeitos temporários e efeitos controlados. Para a eternidade, todos os efeitos são tidos em sua máxima amplitude. Todos os atos, eles são considerados em sua plenitude, na sua forma mais absoluta. Isso significa que Deus, ao interagir com os seres humanos, já tem, nesse sentido, toda a misericórdia possível para com todos os seres. Deus é, nesse sentido, bom em todos os aspectos possíveis. Então, quando Deus, por exemplo, mata um indivíduo na Bíblia, esse indivíduo já teve, na existência dele, a mais absoluta, plena e convicta possibilidade de redenção. E morrer no mundo não implica que ele não foi para o céu. Você não respondeu o que eu perguntei. Eu não sei como ser mais claro. Por favor. Você acha correto que Deus mate todos os filhos primogênitos das pessoas do Egito por conta de um rei? Você acha correto que Deus... Não, a gente não pode responder uma pergunta com outra. É uma questão bem... Mas, né? Até Chaves já explica isso. Eu vou responder. É correto que nós formulemos da seguinte forma. Quando Deus faz dessa forma, ele já está atuando da melhor forma possível. Deus não atua de uma forma que não é a melhor forma possível. Isso significa que esses indivíduos estão recebendo sua parcela da justiça. Esses indivíduos, por exemplo, você não sabe qual é o futuro sobrenatural deles. Por exemplo, é perfeitamente possível que eles estejam na plenitude e na graça. Com certeza, por isso eles tinham que morrer e não viver uma vida, terem uma família, mas viver uma vida, evoluírem, crescerem, se aprenderem com a palavra de Deus. Eu particularmente me pergunto, por que esse Deus matou essas crianças ao invés dele arrebatar essas crianças e ensinar a palavra dele? Não, mas morrer porque eles iriam morrer, mas eles iriam pro céu. Por que não? Não seria mais válido ensinar essas crianças? Se eles morreram e foram pro céu, qual é o seu problema com isso? Não, mas não é questão disso. Não, mas é por isso que não é muito complicado o que você tá colocando. Não é. O que acontece? É lógica. O que acontece? Não é lógica. Claro que é lógica. Presta atenção. É claro que é lógica. Se você não consegue me explicar, você usa que... Mas talvez foi melhor assim, entre outras palavras... Porque é isso que você tá dizendo? Foi melhor assim. Eu tô tentando te convencer que talvez tenha sido melhor assim. Não, mas é que tá. Eu não acho que nem... Eu não acho que nenhum Deus possa matar uma criança. Eu não acho que nenhum Deus possa matar uma criança. Por que não?
Por que deve matar uma criança? Porque a princípio você defende feminicídio. Como assim? E você defende a morte de criança. Porque se você defende a Santa Inquisição, você defende o feminicídio. Eu já expliquei que a igreja, nesse sentido, não matou ninguém. Não, você tá tirando fora, a todo momento, a culpa da igreja, a culpa de Deus, a culpa de tudo. Mas você não tá respondendo o que eu tô perguntando. Não, eu tô dizendo que Deus, nesse sentido, tem a liberalidade, por exemplo, de matar agora. Se Deus quiser Tem me nada, matar amigo. agora... Tem nada. Como assim? Não tem. Tem nada. Como assim? Eu tava na frente de um pastor ontem. Eu falei pra ele, já que o senhor está chamando as minhas divindades de demônios e anjos caídos, então remova elas do meu corpo agora. Eu disse pra ele. Ah, mas você tem que chamar a sua entidade aqui. Então eu desafio o teu Deus a chamar essa entidade aqui para que essa entidade saia do meu corpo. Mas a entidade está sendo removida pela razão nesse sentido. Aonde ela foi removida? Nesse sentido, Aonde ela foi a removida? razão nesse sentido, eu ser um instrumento para chegar à verdade. Jesus Cristo se identifica como a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando eu tô te aproximando da verdade, por exemplo, quando eu tô te afirmando uma coisa, e você, por exemplo, vê, pô, talvez eu não saiba tanto assim desse assunto. Talvez, quando eu tô debatendo, eu preciso recorrer a um documentário que eu não vi muito bem como é sendo feito. Ou então, quando eu me deparo com a questão de que eu não tenho uma teologia tão forte, o que acontece? Não é essa questão, você amigo. Está sendo iluminado nesse sentido pela verdade. Não é essa questão, Você amigo. sabe, nesse sentido, enquanto ser ente de razão, não é. que aquelas coisas, elas se colocam como uma força objetiva. Não é essa questão. Objetivo tá bem longe do que você está dizendo. Você tá contando contos de fadas aqui. Certo. Qual conto de fada? Como, por exemplo, que as crianças que morreram foi bom. O que eu estou dizendo é, Deus faz as coisas que faz sempre buscando a máxima misericórdia. A máxima misericórdia. Isso significa... Um exemplo muito simples. Então, assim, se eles estão em visão beatífica, se essas crianças, por exemplo, estão salvas, agora essas crianças estão salvas, as crianças estão na visão beatífica, pergunta para todos máxima os pais, plenitude. Pergunta para todos os pais do mundo se eles preferem que seus filhos morram para estarem salvos com Deus. Eu tenho 2 filhos. Você gostaria... Então ok. Então, se eu tivesse certeza me diga, de que eles estão em visão beatífica e que eles serão salvos... Você gostaria que eles morressem agora? Sim, claro. Ótimo, perfeito. Morrer é Cristo. Perfeito. Então você está me dizendo que, se você tiver certeza que seus filhos vão para o céu, você gostaria que eles morressem hoje? Agora, nesse instante. Maravilha. Porque o céu, nesse sentido, pra mim tá é ótimo. a plenitude máxima. Pra mim, a tua resposta tá ótima. Eu mesmo agora, se eu tivesse a plena e absoluta, por exemplo, o martírio. Quando você morre em nome do nosso Senhor... Me desculpa, pessoal, mas eu tenho um filho de 2 anos e meio e eu daria a minha vida 1000 vezes por ele. Eu jamais cogitaria qualquer divindade, qualquer Deus, qualquer energia tirar a vida do meu filho.